Estamos começando mais um Cabeça Cast. Aqui é o Eduardo. E aqui é o Diego. Bom, seja bem-vindo ao nosso primeiro cast de física. Isso aí. Cara, eu sei, sinceramente, física, vamos ver se vai rolar. Vamos lá. Não, vai rolar. Tem que rolar. Relembrando que o Cabeça Cast tem o objetivo de passar o conteúdo escolar de forma clara e descontraída para quem já não estuda mais, para quem já terminou os estudos e precisa relembrar, ou para você que está estudando e precisa de um reforço em alguma matéria. Falar do tema, então, conteúdo, né? Vamos lá. Bom, nesse cast nós vamos falar sobre movimento, o que significa estar em movimento, como a gente determina o movimento, como a gente representa o movimento. Para isso, nós vamos precisar que você use a sua imaginação. Eu gostaria de passar algumas orientações sobre o estudo do movimento. Você já sabe que nós fazemos o cast e nós fazemos um vídeo sobre o mesmo tema. Esse tema é importante que você assista o vídeo depois do áudio que a gente aqui está gravando, tá? Porque alguns recursos visuais ajudarão muito que você compreenda como o movimento é descrito. Mas ouça o podcast também, não vai direto pro vídeo não. Não, primeiro ouça o podcast, depois você vê o vídeo, né? Nós teremos algumas imagens aqui no próprio post do podcast para você se orientar, não ficar muito perdido sobre o que a gente está falando, sobre algumas descrições que a gente aqui vai falar, e você depois vê o vídeo complementando. Vamos pro Tomando Nota, então? Vamos para Tomando Nota. Completely mad. Have you ever been inside my head? Have you ever met the... Vamos começar o bloco 2, tomando nota. Vamos lá. Movimento. Vamos nessa. Um dos temas mais básicos da física é a descrição do movimento. A velocidade é a grandeza que vai descrever o movimento. Não, peraí, que a gente falou no podcast anterior de curva... Não, cara, sério. Isso é sério. É sério isso daqui. A gente falou no podcast anterior sobre curva de aprendizado e você não tá começando do ponto zero já. Calma, estou dando só uma ideia. Não, cara. Primeiro que você falou grandeza já e você jogou assim, ó. É a grandeza que descreve o movimento. Que é isso, cara? Calma, eu tô só jogando. Ah, então tá só dando conteúdo. Quem pegar, pegou. Não, eu tô só jogando. Aí eu vou voltar, calma. Só pra te dar a ideia do que a gente tá falando aqui. Aí eu vou voltar. Então vai lá, okay? vamos ver. Vamos ver até onde você vai. Bom, a velocidade é de grande importância para o entendimento de muitos processos físicos. Tá? Daí, o movimento é o tema inicial escolhido para falar de física. Certo. É um tema fácil. Quem não tem nenhum conhecimento prévio em física, dá pra pegar legal o conteúdo do movimento. Eu espero que sim. É um bom conteúdo pra começar, assim, dá pra gente começar do zero com o movimento. Tá, além de ser um conteúdo que envolve conceitos matemáticos mais básicos, ele é um conteúdo que vai aparecer em praticamente toda a física. Certo. Então, daí a sua importância de falar. Até coisas que aparentemente não tem relação nenhuma com o movimento, como temperatura, tá? A ondulatória, que é o estudo das ondas, tem relação com velocidade, com movimento. Certo. Tá? E te falar só uma coisa. O movimento, ele estaria em que ramo da física? Mecânica, termologia? O movimento, ele é estudado num ramo da física que a gente chama de mecânica. Oh, perfeito, certo. Mas, como eu disse, ele está em todos os fenômenos físicos. Correto. Então, a gente pode dizer que ele é um conceito que está além das categorias. Não, tudo bem. Além da taxonomia, né? Mas... Isso. Relembrando o cast de português. Mas, cara, eu perguntei isso porque se alguém que ouve esse podcast aqui fala, caramba, vou estudar, vou procurar num livro didático, alguma coisa assim, pra ele saber onde, em que categoria ele tem que ir, em que parte que ele tem que ir pra achar o conteúdo de movimento. Isso aí, ele vai na parte de mecânica. Mecânica, perfeito. Ok, tá lá normalmente é o volume 1 do livro 1, um dos primeiros capítulos, ele vai falar de movimento. Vai lá, mecânica, vai encontrar em movimento. E começar a falar de movimento definindo velocidade. Bom, na verdade a gente pode dizer que o movimento é a base de toda a física.
tá? Aham. Aí a gente vai começar. Do zero, Você- hein, por favor. Mais básico Vamos- possível. Vamos começar do zero. Antes da gente falar de grandeza, o que é grandeza, porque já é uma palavra que eu usei ali, a gente vai começar a falar de movimento sem se preocupar muito com essas definições do que é grandeza, o que é unidade, e a gente vai falando aos poucos. Perfeito. Ok? Falar em movimento é, antes de tudo, determinar onde e quando um evento acontece. Para isso, a gente teria que discutir o tempo e o espaço. Tempo, quando e o espaço, onde. Isso, tá? Essa discussão, ela não é simples. E aqui a gente não vai definir o que é tempo ou espaço. A gente vai simplesmente determinar como a gente mede o tempo e o espaço. Tá, vamos lá. Vamos devagar, que acho que dá pra acontecer. Então a gente vai dizer que espaço é simplesmente onde estamos. Perfeito. Espaço Ok. é o onde a gente tá. E o tempo é quando. Aham, Como você disse, quando. Esse quando vai ser definido por um relógio. certo. Bom, vamos começar com uma pergunta simples. O que é ser rápido? O quão rápido podemos nos mover? O que é ser rápido? Cara, e o que é ser rápido é muito relativo. Por exemplo, se você estiver a 40 km por hora, se você estiver na bicicleta, a gente pode dizer que é rápido. Se você estiver a pé, é mais rápido ainda. Se você consegue correr a 40 km por hora, parabéns. E se você... Ah, sim. Correr 40 km por hora já é a velocidade do Usain Bolt. Pois é, então se você consegue correr essa velocidade, você é muito rápido. Agora, se você tiver 40 km por hora num carro, você já tá devagar demais. Muito devagar. É muito devagar, e você já tá lento. Já tá lento. Agora, se eu te disser que você tá se movendo a 100 mil km por hora, Aí seria eu não sei se eu acreditaria nisso, cara. Por que, tipo, 100 mil km por hora baseado em quê? bom, você vai achar que é uma pegadinha, Claro. ou eu tô muito errado ou eu tô muito certo. Ou muito alcoolizado, né? As pessoas, às vezes, elas Não, ingerem álcool e começam a falar certas coisas que... Eu não tomei nenhuma substância legal ou ilegal que seja entorpecente, não. Tá, então vamos lá. Então, vamos pegar esse exemplo que você falou aí do Usain Bolt. Ok. Ele chega a 40 km por hora, é isso? Ele passa de 40 km por hora na velocidade máxima, Ah, ótimo. né? Na explosão ali que ele consegue no máximo, Certo. tá ok? Então, ele, na verdade, todo mundo estaria a mais de 100 mil quilômetros. 100 mil quilômetros por hora? 100 mil km por hora, pera aí, isso por baixo, tá? Porque eu poderia chegar a números maiores. Nivelando por baixo. 100 mil quilômetros Isso, por hora. tá. Tá. Então, vamos Pra entender ver onde você quer chegar com isso. Vamos lá. Olha só, pra entender o que eu quero dizer, pra ninguém ficar achando que eu sou maluco, Não, tá? que isso. Vamos para um momento esquecer isso aí que eu falei, né? Guarda, vamos deixar isso de lado, porque aí a pessoa já começa a duvidar de mim. Então vamos um exemplo bem simples. Eu te perguntar o que é mais rápido, uma barata ou uma pulga? Uma barata ou uma pulga? Deixa eu pensar. Barata é mais rápida que uma pulga, cara. Eu acho que uma barata é mais rápida que uma pulga. Bom, uma barata é mais rápida, né? Isso. Agora, se essa pulga tivesse num cachorro, E o cachorro estivesse correndo. e o cachorro estivesse correndo, Eu acho que o cachorro corre mais rápido que a barata. Então a pulga estaria na frente. Trapaceando, mas estaria na frente. ela estaria trapaceando, digamos, mas ela está com movimento mais rápido do que a barata, ok? O cachorro tá se movendo e ela vai junto, né? Ela vai junto, né? Você pode argumentar que na verdade não é a pulga que se move, é o cachorro. O cachorro que Ok. tá se movendo. Mas ela vai no embalo. Isso aí, mas de qualquer forma ela vai junto. Ela vai se mover junto. Isso. Então aí a pulga está mais rápida. Sim, a pulga vai se mover mais rápido do que a barata, porque ela tá em cima do cachorro. Agora, se a barata estiver dentro de um trem-bala em movimento, Eu acho que poucas coisas se moveriam mais rápido do que a barata nesse caso. aí a barata vai mais rápido. Muito mais rápido. Aí não, aí é um trem bala, cara. Muito mais rápido. Nesse caso, a velocidade da barata é mais rápida que a do cão. Sim, com certeza. Então, a resposta para essa pergunta que eu fiz, pergunta simples, a barata ou a pulga, depende. Então quem é mais rápido, a barata ou a pulga, depende. Vai depender de quem está observando esse movimento, Tá, de quem tá olhando. de quem está olhando. Certo. A posição do objeto, seu lugar no espaço, depende de onde você observa esse objeto. Sempre que a ok? gente fala de posição, a gente fala de um lugar num determinado espaço. Ok, Não é voltando no exemplo da barata, Aham. se você estiver olhando a barata dentro do trem, mas você está fora do trem, na estação, você vai dizer que a barata tem um movimento bem rápido. Aham. Se você estiver dentro do trem, Ela você tá vai dizer que a barata tem um movimento bem mais lento. Bem mais lento. Se ela estiver parada, Nem você vai dizer que ela está parada em relação a você. Nem tá se movimentando em relação a mim, mas eu estou dentro do trem também. Você está dentro do trem. Certo. Então, peraí, cara. Não. Vamos lá. Vamos lá. Barata, trem, eu e a estação de trem.
Isso. Se eu estiver na estação de trem e o trem passar direto e dentro do trem tiver uma barata, ela foi muito rápido porque ela passou na velocidade do trem. Isso. Se eu estiver no trem junto com ela e ela não estiver se mexendo, eu vou ver a barata parada porque eu tô me mexendo junto com o trem também, então eu tô na mesma velocidade da barata. Isso aí. Perfeito, certo. Até aí foi. Então, Então, no caso, pra mim, quem tá se mexendo são as pessoas que estão do lado de fora. Isso. Para você que tá ali olhando a partir do trem, tudo tá se movendo. Certo. A gente chama essa posição a partir do qual o objeto é observado de referencial. Então, referencial é aquilo que está observando. A gente chama, depende de onde você está e quem está observando. Aquele vai ser o referencial. Isso vai ser o referencial. Certo. Se eu estou dentro do trem, o referencial é o trem. Então, o referencial é dentro do trem, então tudo que está fora do trem está se mexendo. A gente, para simplificar, pode colocar o referencial sempre na pessoa. Certo. Se eu estiver fora do trem, então eu sou o referencial, eu estou parado em relação ao trem, então o trem está se mexendo muito mais rápido. Agora vamos imaginar que eu esteja no trem, né, dentro do trem, você está fora na estação. Perfeito. Então a barata está ali parada em relação a mim. Ela está lá no assoalho sem se mover. Correto. Para você, a barata está se movendo. Sim. Bem rápido. Muito rápido. E para mim está parada. Certo. Então, dependendo do referencial, o movimento da barata é diferente. Se o referencial for o Diego, ela está se mexendo muito rápido. Se o referencial for o Eduardo, ela está parada. Isso aí. Perfeito. Isso é o que a gente chama de relatividade do movimento. Relativo quer dizer que ele pode mudar dependendo de quem está observando. Isso. O movimento é relativo àquele que observa. Certo. Agora, a gente não precisa ter uma pessoa nesse lugar, no referencial. O referencial pode ser simplesmente um poste, um prédio, tá? Um posto de gasolina. Um ponto Um de shopping referência. center. Um ponto de referência. Enfim. Que a gente chama de referencial. Qualquer ponto do espaço que eu consiga reconhecer que ele está ali. Exatamente. Importante Ok. quando você fala espaço, eu não estou falando de espaço sideral, tá? Não, espaço é qualquer lugar. Qualquer lugar. É, qualquer lugar. Qualquer lugar. Espaço. Não, porque Tá, já teve alunos que perguntaram isso. Espaço sideral? Não, não é. Pode ser uma pergunta idiota, mas é bom deixar claro. Sim, nenhuma pergunta é idiota, na verdade, porque sempre tem alguém que tenha... Depende, cara. Nenhuma pergunta idiota. Bom, vamos ser políticos, né? Vamos ser diplomatas vamos. nesse ponto. Não existe. Não, eu acho que... perguntas idiotas, claro que não. Não. A pergunta só é idiota quando a pessoa pergunta exatamente o que você acabou de falar. Sim. Ela pode não ter entendido, cara, também, ué. Não, aí é que tá. Se ela não entendeu, é porque não tava prestando atenção. Então passa a ser idiota a pergunta. Não, nem sempre. Eu falo assim, o cachorro é marrom. E continuo falando. Aí a pessoa, qual é a cor do cachorro? Não, aí sim, aí é muito, né? Muito objetivo. É isso que eu chamo de pergunta idiota. Muito objetivo a sua afirmação, sim, com certeza. Pra gente fixar esse referencial, ele tem que ser um ponto material. Tá? Como assim? Não tem como a gente fixar um referencial num espaço vazio. Uhum. Você não tem como marcar esse espaço vazio. Tá? Então a gente tem que ter algum objeto a partir do qual eu vou colocar o meu referencial. Tá? Então o meu referencial pode ser desde um pontinho, né, desenhado num quadro negro até o sol, pode ser o meu referencial. Qualquer coisa, centro do sol. Qualquer coisa observável. Eu até posso fixar um ponto do espaço desde que eu conheça a distância dele para um ponto material. Ótimo. Então tudo bem. Tipo, 7 metros a partir do poste. Isso. Eu posso colocar meu referencial ali, porque existe o poste para eu estabelecer isso de qualquer maneira. É como você vai explicar o seu endereço para alguém. Para explicar o seu endereço, você vai ter que colocar ali um referencial, um prédio. Sim, com certeza. Né? Você não pode simplesmente pegar um papel, marcar o ponto do espaço ali que está a sua casa, entregar para a pessoa e falar, minha casa está aqui. Me encontre se for capaz. Né? E a pessoa não tem nenhum referencial. Então você vai falar, fica a 100 metros ali ao norte de um poste. Esse negócio de norte e sul só funciona em filme. Filme norte-americano. Ele foi pro norte. Como é que o cara sabe onde é que é o norte? Ele seguiu pro sul. Seguiu pro sul. Cara, isso é muito artificial, cara. Muito artificial. É uma bússola. Isso não funciona, cara. Você tá vendo filme de perseguição? Não, é claro. O carro virou pro norte. Que ninguém sabe onde é o norte. Mas veja bem, é claro que quando a gente vai dar uma referência na nossa casa, a gente vai falar, fica num
numa vila que tem aqui um posto de gasolina, fica no prédio tal. Então, por exemplo, se você estiver numa cidade, você usar as ruas como referência, né, é mais prático do que você ficar usando 100 metros ao norte, 50 metros pro leste. Agora, se você estiver numa mata, perdido, aí não tem muita opção. Você precisa ter essas informações para poder se mover. Assim, você não sabe os pontos, onde é que fica norte, sul, leste, oeste, você não vai falar o quê? Vira a esquerda naquela árvore ali? Vira a esquerda naquela árvore. Não vai adiantar de nada. Você tá perdido. Então você tem que ter uma noção de onde é o norte, por isso você usa a bússola, né? E ter alguma noção para onde você tem que ir, né? Qual é aonde está o lugar que você tem que ir para deixar de estar perdido, tá? Mas se você quiser a posição correta, você tem que colocar o referencial, que no caso é norte, né? Norte e sul seria a nossa direção referencial de posicionamento do planeta Terra, né? Os polos que fixam esse referencial. Certo. Bom, então para descrever corretamente o movimento do objeto, temos que estabelecer o referencial. Perfeito. Estabelecendo o referencial, você sabe o que está em movimento e o que está parado em relação ao referencial, sempre em relação ao referencial. Isso serve para você fixar as posições do objeto. Certo. Então, para dar um exemplo, digamos que eu esteja numa posição a 10 metros de um carro. Certo. E tem um poste à minha frente que está a 7 metros do carro. Certo. Então você está atrás do carro 10 metros e o carro está em frente ao poste 7 metros. Tudo numa linha, né? Isso. Na mesma linha. Traçando uma linha do poste até você. Aí tem... Isso, né? Com poste entre eu e o carro. Ah, não. Então eu tinha visualizado ao contrário. Então o poste está no meio. Percebi. O poste está no meio. O poste está no meio. Isso. Para entender como funciona esse negócio de referencial, eu pergunto qual é a posição do carro. Para responder essa pergunta, você tem que considerar o referencial. Certo. Então... Se o referencial for o poste, ele está a 7 metros. 7 metros do poste. Perfeito. Se o referencial sou eu, ele está a 10 metros. Depende de qual é o referencial, né? Exatamente. Para responder essa pergunta, você tem que falar, ó, em relação a que referencial? O poste, se for o poste, 7 metros. Tá a 7 metros do poste. Né? Nessa mesma linha. Certo. Em que essa linha que passa entre o poste, eu e o carro. Correto. Já em relação a mim, o carro está a 10 metros. Certo. Tá? E isso faz diferença para falar da posição e faz diferença para falar do movimento, como a gente já viu. Tá? Certo. Bom, então vamos ver um outro exemplo, para ficar mais claro. Esse foi o exemplo só pra gente saber como é que é a posição, o que é o referencial, qual é a função dele, né? Isso, como é que o referencial interfere na própria posição do corpo. Tá? Isso ele estando parado, né? Em movimento também. Isso, em movimento também. Mais ainda. Só que aí, quando a gente fala em movimento, já vai entrar um complicador matemático. Então a gente vai primeiro falar da posição, que é mais simples. Estamos parados ou estamos num momento, né, numa foto, congelados. Certo. Ok? Bom, então imagina se eu estiver num ônibus. Esse ônibus se move em relação ao chão. Que vai ser o primeiro referencial, chão. Ok? Eu posso estar parado ou em movimento. Certo. Se você fizer a pergunta, Eduardo, está parado ou em movimento? A resposta é as duas coisas. As duas coisas. Porque você está parado no ônibus e o ônibus está em movimento. Então o ônibus está se movimentando, então consequentemente você está se movimentando junto. Isso aí. Então você pode estar parado em relação ao ônibus ou em movimento em relação ao chão da pista, por exemplo. Que você, quando você faz essa pergunta, qual movimento, qual é o meu movimento, você tem que me perguntar em relação a quem ou ao quê. Por causa dessa diferença, né, de quem está observando, que descreve o movimento de maneira diferente de outro observador, a gente diz que o movimento é relativo. Ele depende de quem o observa. Perfeito. Tem gente até que argumenta que nós sabemos que o ônibus está em movimento. Tá ok, mas você sabe que o ônibus está se movendo, se você estiver dentro dele, porque você olha para fora. Certo. Por isso, você sabe que o ônibus está em movimento em relação ao chão. Justo. Então, de qualquer forma, você tem que ter o referencial para saber se está em movimento ou não. Sim, está em movimento em relação ao chão, exatamente. E se a pessoa ainda não está convencida,
Aí eu faço uma pergunta. Como nós podemos afirmar que estamos parados? Cara, eu arrisco dizer que estamos parados em relação ao chão, em relação ao planeta. País, ao continente, ao planeta, estamos parados. Então a gente precisa do referencial para dizer que estamos parados. Certo, precisamos ser um referencial. Tipo, o chão não está se mexendo, eu não estou me mexendo, então tudo que eu consigo ver está parado, então eu estou parado também. Estamos parados em relação ao chão. Certo, exatamente. Mas e se o chão estiver se movendo junto com a gente? Aí a gente está se movendo em relação a alguma outra coisa, que é um referencial que eu não tô vendo, então eu tô parado. Para saber disso, a gente teria que olhar para outro referencial. Exatamente. E a gente pode olhar pro céu. Porque se a gente olhar para um objeto no céu, a gente pode ter essa ilusão de que o objeto está se movendo. Mas se a gente prestar bem atenção, você olha o céu, você olha todas as estrelas, você vai ver que as estrelas se movem todas juntas. Isso acontece se a gente tiver aqui parado e de repente a gente girar a cabeça. O que acontece? Todos os objetos se movem juntos. Exatamente, ao mesmo tempo. Né? Essa é uma consequência pelo fato de que não são as estrelas que estão se movendo. Na verdade, é a Terra que está se movendo. Mas para você perceber também que a estrela está se movendo, cara, só se você for para um lugar onde der para você ver as estrelas, um lugar que tenha uma vegetação muito boa, que não tenha poluição nenhuma, que você consiga ver as estrelas. A gente ainda consegue ver estrela daqui. Poucas. Pouquíssimas, isso, pouquíssimas. Aí você vai, bota alguma coisa para filmar lá e esquece da vida, porque move muito devagar, a gente não consegue perceber isso a olho nu. Não, se você observar o céu de um lugar bem escuro, você vai até se espantar como o céu é diferente. É, bem escuro eu não lembro de ter visto ainda. Eu já tive a oportunidade de ir para um lugar bem no interior do Rio de Janeiro e faltar luz ainda por cima. Ah, não, isso eu já passei, realmente. Ver muito mais estrelas, muito mais. E aí é um céu bem mais interessante. Existem alguns lugares, né, que a gente pode ver um céu ainda melhor, porque aí fica a quilômetros de cidades, então você tem um céu bem mais iluminado. Bom, você pode procurar fotos desse céu na internet e você vai achar para ter uma ideia. Bom, vamos lá. Então, como a Terra está em movimento, tanto de rotação como translação, certo, o céu inteiro se move. De rotação é aquela que ela dá no próprio eixo. Isso, a rotação é em torno do próprio eixo, a translação é o movimento que ela faz em torno do Sol. Exatamente. Tá? E esse movimento de translação tem uma velocidade de 107.200 km por hora. 107.200 km por hora. Só para relembrar aqui, o de rotação responsável pela passagem do dia e da noite, demora em torno de 24 horas, e de translação é o responsável pela passagem de um ano inteiro. Isso. E é esse movimento de translação que demora um ano para dar uma volta em torno do Sol, que é 107.200 km por hora. Isso. Então tudo que está no planeta se move a 107.200 km por hora, em relação ao Sol, claro. Né, nesse movimento de translação. Porque se você considerar outros movimentos, a velocidade é muito maior do que isso. Tá, em relação ao Sol. Então é 107.200 km por hora. Então, em relação ao Sol, a gente está se movendo nessa velocidade junto com todo o resto do planeta. Exatamente, mas é uma velocidade que a gente não percebe. Não, a gente não percebe porque tá indo junto. Exatamente. Né? O chão tá aqui. Então, o chão é o nosso grande referencial no planeta, né? Exatamente. Então, se o chão tá... A gente se mexe junto com o chão, então a gente tá parado. Em relação ao chão. Ao chão. Então, em relação a esse movimento de translação, a velocidade de uma pessoa correndo como um Bolt é nada perto desse movimento. Nada. Até porque o Bolt está correndo a 107.243 km por hora. Adicionando os 43 à velocidade da Terra. Isso seria a velocidade máxima que ele chegaria, porque se ele estiver correndo em algum momento na direção contrária, né, aí seria subtraindo. Seria subtraindo. Ele estaria mais lento, faz sentido. Mais lento, né? Se ele correr na direção exata, né? Isso. Pra subtrair isso. Faz sentido, faz sentido. Então a velocidade dele faz pouca diferença perto da velocidade do planeta. Exatamente. Aí tem todo o contexto da relatividade do movimento. O movimento é relativo porque ele depende do referencial, depende de quem observa, de onde observa. Isso. Aí uma vez que a gente tem um referencial, a gente pode dizer aonde os corpos estão no espaço. Será que a gente pode chegar nisso?
Talvez em relação ao referencial, sim, não? Bom, ainda não, falta uma coisinha. Ah, ok. Então vamos lá, o que tá faltando? Falta número. Número... Falta uma forma de medir isso. Ah, sim, certo. Importantíssimo. Números para a física são muito importantes. Né? Eu, no exemplo que eu dei lá, o Porsche e o carro, eu usei números de maneira até leviana, sem explicar muito, porque as pessoas já têm uma ideia do que é metro. Ah, não, sim. Metro, a gente já está acostumado com esse Né? sistema. Então a gente precisa colocar os números para representar as posições. Aham, Ok? certo. Os números... Eles são usados, por que eu não vou usar simplesmente uma letra, por exemplo, para representar? É muito simples, porque o número representa uma quantidade. Perfeito. Então você pode comparar quantidades. Mas o número ele é só um algarismo, Aham. sem significado a princípio. Então se você pegar na matemática 1, 2, 3, 4, 5, ele dá a ideia de quantidade, mas não do que estamos Exatamente. falando. Exatamente. Ok? Colocado de maneira universal, quantidade de qualquer coisa, tá? Então a gente precisa ter um padrão comparativo. Esse padrão comparativo é o que dá valor ao número, que é o que a gente chama de unidade de medida. Certo, exemplo. Exemplo, o metro é uma unidade de medida. Ah, sim. O segundo, 1 metro, 1 segundo, 1 grama, o litro, 1 litro, certo. Isso é uma unidade de né? medida. E aí tantas outras unidades. Aí você já sabe do que está falando, você consegue já medir isso daí. E as unidades são utilizadas para representar grandezas físicas. Grandeza, a gente poderia dizer, por exemplo, que metro, litro, segundo, são tudo grandezas. Não, isso são as unidades. Unidades, o que é uma grandeza? Agora, o que é a grandeza? É aquilo utilizado para descrever propriedades físicas e as relações entre elas. Certo, essa é a definição. Agora, faça com que isso Ok. seja compreensível. Então vamos lá. É um exemplo de uma grandeza física. A massa. Ah, perfeito. Massa é uma grandeza que eu posso usar as unidades de quilo, grama, tudo para definir essa grandeza. Isso. Aí você tem as unidades usadas para representar essa grandeza, né, Certo. massa. Velocidade E é uma através grandeza. e através da massa, que é uma propriedade física, você estabelece relações, né? Você começa a observar a queda dos corpos, colisões, tudo isso, a massa tem influência, Aham, perfeito. tá? Ou ela tem influência a priori. Aí a gente vai ver, por exemplo, que a queda dos corpos, a massa não tem uma influência em isso mais para frente, bem mais para frente. Muito mais Bom, pra frente. então, um exemplo de grandeza, a própria posição do corpo é uma grandeza física. Ah, a posição é uma grandeza interessante. E Essa- qual ou unidade a que a gente própria- usa para descrever essa grandeza da posição? A posição a gente usa no sistema internacional o metro. Metro. Eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco de unidades, tá? Metro a gente usa também para distância, né? Metro, distância, a gente tem assim, a posição e as derivadas da posição. Certo. Que são as que vêm da posição, Aham. aquelas que estão relacionadas à posição e que têm semelhança com o que é posição. Certo. Tá? Então, por exemplo, distância seria a variação que você tem de posição. O mais importante de uma unidade é justamente o padrão estabelecido. É ele que diz como a unidade vai funcionar. Certo. Tá? Tem várias formas diferentes de fazer isso. Desde usar o tamanho do dedo de um rei, né, que é a polegada, Aham. até a distância que a luz percorre em um ano, que é o ano-luz. Que já é uma unidade muito maior, né? Muito grande. Já é uma distância bem maior, Imensa. né? Usada em astronomia. Astronômica, Né? A gente tem lá a unidade pequenininha, usada para medir objetos pequenos, e você tem essa unidade astronômica, mas as duas servem para medir a mesma coisa. É o Certo. tamanho de algo. Certo, tamanho de alguma coisa, correto. Né? Bom, é importante a gente salientar que as escalas das unidades são arbitrárias, tá? São escolhidas. E isso pode ser fonte de erro e imprecisão. Ótimo, sempre que a gente fala arbitrária, a gente quer dizer que é escolhida, assim, São escolhidas com critérios de quem está escolhendo. eu acho que essa é melhor, vamos ficar com essa daqui. E aí, claro que tem a justificativa, né? Por que a pessoa estabeleceu esse critério? Se for um critério interessante, todo mundo acompanha e essa unidade passa a ser usada em larga escala. Excelente. Mas com o avanço da tecnologia, os padrões costumam ser aperfeiçoados. Fica mais precisos, né? Ficam mais precisos e mais confiáveis. Ótimo. Né? Você consegue manter aquele padrão, repetir aquele padrão de maneira confiável. O metro, por exemplo, foi estabelecido em 1790 pelos franceses.
como 1/10 milionésimo da distância entre o Polo Mas eu Norte e o quero. Equador terrestre. Eu vou aceitar essa definição, cara. Tu vai aceitar 10º milionésimo da distância entre o Polo Norte e o Equador? Tá bom pra você? Tá ótima essa definição aí. Caraca, olha só. 1/10 milhão. Eu não sei nem o que é 1/10 milionésimo. Peraí, você você divide pega por 1 uma milhão. coisa, divide por 1 milhão e depois pega um negocinho desse de milhão que você pega e divide por 10 de novo. Isso, né? Então você dividiu por 1 milhão e dividiu depois por 10. Ou seja, dividiu por 10 milhões. Divide por 10 milhões, perfeito. Aí esse pedaço aí é 1 metro. Então quer dizer que a distância entre o Polo Norte e o Equador são 10 milhões de metros. Isso aí, pela definição de 1790 pelos franceses. Vamos medir qualquer dia pra ver se é isso mesmo. A questão é essa, né? Você quer ver se sua régua tá certa. Aham. Vai testar, vai. Vai testar. Como é? Porque quando a gente quer saber se o nosso instrumento tá funcionando, a gente vai no padrão e testa, né? Certo. E vê se bate com o padrão. Agora, como é que você vai reproduzir isso aí? Não tem como reproduzir isso. Não sei como é que eles conseguiram chegar nisso em 1790. Olha, as pessoas são criativas. Pois é. Elas inventam métodos. Se eu te falar que um camarada, pra medir a distância entre duas cidades, ele usou uma roda e ficou contando quantas vezes a roda dava voltas, Ah, mas é muito fácil de se perder, cara. né? E pagou alguém pra fazer isso, é óbvio que o próprio cara não ia fazer, Acho que não. né? Você imagina. E se o cara perdeu a conta e falou qualquer número lá? Bom, aí eu não sei. Provavelmente ele deve ter mandado outra pessoa repetir. Confere pra ver se vai dar igual. Aí vem aquela questão de você repetir o processo pra ter confiança no resultado, né? É, lógico. Aí você manda outro, se o cara errou muito, você mata o primeiro, Lógico, porque é né? Ou manda crime prender. capital, tem que ser pago com a morte. E Errou, morreu. aí vem a questão, como você poderia conferir se uma régua estava com sua escala correta? Isso é uma boa pergunta. Eu não tenho ideia, cara. Eu confio na régua que eu compro. Em 1799, né, por questões práticas, Ah, a gente passou a usar uma barra de platina iridiada como padrão metro. o que é iridiada? É uma placa de platina que tem irídio. Isso ajuda em quê? Bom, a platina, ela ajuda que ela não oxida. Ah, tá. Tranquilo. Porque em contato com ar, a platina não oxida. Também não é tão importante aqui, porque a gente tá falando de física, a gente não tá falando de química. O importante é que você tem uma barra, que essa barra estabelece o padrão metro. O tamanho dela é o metro. Ah, beleza. A partir de 1799. Ficou valendo isso daí. Cara, falar em como é que você verifica que a tua régua tá correta. Quando eu me mudei pra cá, pra onde eu moro atualmente, teve um problema quando eu fui colocar grade na janela. Veio um cara aqui medir, ele falou, não, fica tranquilo, vou medir direitinho, isso aqui. Foi indicação, né? Aí ele não usou fita métrica, ele usou aqueles metros de pedreiro que tu vai desmembrando ele, vai abrindo ele. Sim. Sabe qual é? Então aí ele foi, pegou e mediu com aquilo ali, né? Ele falou, pô, isso aqui não tá exatamente reto. Embaixo, na base, dá uma medida X e no topo dá uma medida X mais 1, sei lá, um negócio assim. Aí ele... Tudo bem, ele foi, mediu lá direitinho e falou, vou dar um descontozinho aqui pequenininho, que é pra não ficar uma folga muito grande também, senão não adianta tu botar uma grade que tem uma folga que deve passar uma pessoa, deve passar um braço, vou botar uma folga pequenininha aqui, bem pequenininha mesmo, vou botar bem justo, bem justo, eu, tudo bem, ele trabalha com isso, né? Aí, Ok, né? depois de um tempo, cara, traz ele a grade não entra na janela. Aí eu, cara, essa grade não tá entrando aqui, você tem certeza que você mediu certo? Ele, pô, não, medi direitinho, você tava comigo, você viu, medi direitinho. Pior é que era incrível que todas as grades, de todas as janelas, de todas as medidas estavam com exatamente meio centímetro, isso. Meio centímetro é 5 milímetros, certo? Isso. Exatamente, então tava com exatamente 5 milímetros a mais. E esses 5 milímetros, meio centímetros, era o suficiente para não entrar a janela. É claro, porque fez de maneira justa, mediu pra entrar certinho, se Exatamente. qualquer coisa a mais não entra. Meio centímetro já era o suficiente pra não entrar. Aí ele, pô, tentou numa, não conseguiu, quase quebrou a parede. Eu falei, cara, você tá zoando com a minha cara, né? Pô, tu vai vir aqui pra me dar prejuízo? Ele, não, vou levar lá pra ver o que aconteceu. Aí falou lá com o cara lá e foram conferir os instrumentos precisos de medição que eles usaram e o metro dele era exatamente meio centímetro menor do que o metro do cara que cortou. Pois é, né? Aquele método do pedreiro, dá pra você imaginar que ele não é tão preciso justamente porque ele tem aquele movimento
Exatamente. Não é fixo. E Não se é. você pegar e der uma puxadinha nele, você vai ver que ele vem. Aí tinha 1 metro maior e 1 metro menor. Que porcaria de instrumento que vocês usam pra medir, cara? Pega uma fita de costureira, fita métrica e vai usar, que pelo menos aquilo lá é rígido, não vai deslocar. Não, você quando for fazer medida de uma coisa assim, não pode usar aquela régua do pedreiro. Porque aquela régua do pedreiro é feita pra você medir coisas que não precisam de uma precisão tão grande. Mas o cara trabalha com isso, né, cara? É o emprego dele, ele ganha dinheiro assim e, pô, e vai dar um mole desse? Mas aí você já desconfia quando o cara usa o instrumento equivocado pra medir. Pois é, agora ninguém me engana mais. Quando o cara chega e saca começa, não, tu não vai medir com isso daí não. Não tem outra coisa pra tu medir mais confiável, não? Quando você vai fazer esse tipo de coisa, né, uma grade pra uma janela, cara, nunca ficar justo. É o contrário, sempre tem que ter uma pequena folga. Cara, eu acho que ele chegou... Eu não sei quem me indicou ele, se tava de sacanagem com a minha cara. Eu falei, esse cara me sacaneou, eu não vou ficar no prejuízo sozinho, não. Alguém vai ter que ser sacaneado também. Aí me indicou ele. Às vezes não, mas o instrumento de medida, ele é muito importante, justamente por causa disso. Pois é, e aí agora eu já tô calejado com essa já. Tá calejado. Se você tivesse usado a barra de platina, tinha medida precisa. Pois é. O problema é o custo da barra de platina, mas tudo bem, isso aí é detalhe. A platina, o valor comercial deve ser bem altíssimo, né, cara? Bem altíssimo, foi uma redundância absurda, deve ser bem alto. Essa barra de platina, ela era mantida numa temperatura constante, numa pressão constante, tudo ali para que o tamanho dela não fosse alterado. Certo. Você tem uma fábrica de régua, você quer que suas réguas sejam precisas corretamente, você ia lá no instituto onde ficava essa barra de platina, fazia um padrão igual e levava para sua fábrica. Pô, cara, isso daí é algo bem simples, mas também bem funcional, assim. Porque se você realmente conseguir manter o tamanho sem que haja dilatação nem compressão do tamanho do metal, né? Era perfeito, cara. Você ia lá, media, tá do mesmo tamanho, tá igual, pronto, acabou, padronizou o negócio, não tinha problema. E assim, você pode reproduzir essa barra, né, e levar para outros países, para outros lugares, e o pessoal reproduz o padrão. Exatamente. Né? Mas tem um problema. Certo. Quando você vai reproduzir isso, sempre existe a possibilidade de você cometer desvios. Ah, sempre. Você está controlando a temperatura, você tem que controlar as tensões na barra também, porque se você aplicar uma tensão, a barra pode deformar, e tudo isso pode influenciar o tamanho. Então você não tem garantias de que essa barra não vai ter nenhuma alteração. No passado, na época que essa barra foi criada, isso não era um problema, porque as coisas que você media não precisavam ser tão precisas assim. Que é mesmo que eu ia falar, mas antes do sistema métrico, antes dessa placa aí, também a gente media com... Hoje em dia tem gente que ainda mede assim. A gente media com um pé, ao tamanho de um pé, tamanho de um palmo. Que nem quando alguém mede com um palmo. Cara, o palmo é muito impreciso, sério. Tem até a unidade pé. Hoje em dia o pé é mais preciso do que o pé antigamente. O pé era o tamanho de um pé de uma pessoa qualquer. Uma pessoa de 1,5 m, uma pessoa de 1,90 m tem pés muito diferentes. Polegada era o tamanho do dedão do polegar do rei. Agora não vou lembrar. Eu também não vou lembrar o nome do rei, não. Aí pelo menos era o tamanho do dedo de um rei, né, cara? Tudo bem. Agora palmo, mede em palmos aí. Ah, deu 2 palmos. 2 palmos meus. Seus eu não sei quanto vai dar. Agora convenhamos que não tem como você ter certeza da precisão do tamanho do dedão do rei, né? Bom, voltando. Certo. Em 1799, você não tinha problemas com a precisão disso. Esse padrão da barra era suficientemente preciso. Mas com o tempo a gente começou a estudar coisas um pouco menores, né, moléculas, átomos, e aí a precisão do metro precisou aumentar bastante. Certo. E aí o metro foi redefinido mais 2 vezes e chegou no padrão atual. Que o metro ele é definido pela distância percorrida pela luz. Como assim? O metro, baseado na distância percorrida da luz, foi definido da seguinte maneira: é a distância percorrida pela luz no intervalo de tempo igual a 1 sobre 299.792.458 segundos. Caramba, como é que conseguiram chegar nessa decisão? Cara, tudo bem. Enfim, é isso. Esse é o padrão. Não vamos nem aprofundar muito nisso. Porque a velocidade da luz, ela é 299.792.458 metros por segundo. Ok. Bem então, precisa essa definição. Em 1 segundo, ela percorre esse valor que eu falei em metros.
Certo. Então, o que que seria o metro? É 1 dividido por esse número, Perfeito. tá? Só para dar uma ideia como é que se define hoje. Isso é... Engraçado que pra calcular a distância você depende do tempo, né? Mas tudo bem, vamos lá. Nesse caso, sim. Vamos Né? lá. Você precisa do movimento da luz para poder... Por que que a luz é usada? Porque a velocidade dela no vácuo é constante. Só no Então- vácuo? Ela não é constante em qualquer lugar, fora ou dentro do vácuo, não importa. Não, se ela estiver viajando no meio homogêneo, a velocidade dela é constante. Ah, O problema é você garantir que esse meio é homogêneo. saquei. Então, no vácuo, você tem uma garantia de que é um meio homogêneo. Aham. Você pode ter uma ou outra partícula ali, mas não vai fazer grande diferença. Então, você consegue um padrão bastante confiável que é usado até hoje. Certo. E também é um padrão que, se você tiver um laboratório de física que te possibilite isso, você pode reproduzir esse padrão. Sim, Né? Você pode chegar a ele. perfeito. Que é uma coisa importante no padrão, que você tenha acesso a ele. Se você tiver o equipamento, né, adequado, você tem acesso a ele. Tá, lógico, tem que conseguir Ó, replicar. A gente tem outros padrões de comprimento, tá? Só para ter uma ideia, vou falar alguns aqui, mas comprimento talvez seja o que mais tem padrão de unidade. Tá. Você tem o pé, que é aproximadamente 0,30 metros. Que estadunidenses adoram usar, que é uma porcaria pra tu ver aquelas alturas daqueles caras lá. 3 pés de altura. 3 não, pois é. geralmente é 6, que 3 só se fosse, sei lá, alguém muito baixo, uma criança talvez. É 6, que vai dar aproximadamente 1,80 m. Isso, 6 pés de altura. E usa pés e polegadas pra medir a altura de alguém. Você tá de brincadeira, né, cara? E a polegada é diferente do pé, então Pois é, cara. não é uma unidade derivada do pé, entendeu? Aí fica complicado, mais complicado ainda se você usar ruim os que dois. você tem que ficar fazendo cálculo o tempo todo, né? Tipo, 6 pés e 3 polegadas. Aí você vai calcular pra ver quanto que é isso em metros. Por isso que existe esse sistema internacional de medida, mas esse sistema acaba funcionando no meio científico. Fora dele, Aí, os países pois é. usam o seu sistema. Né? Você tem a milha, também né? preferido do estadunidense. também os americanos gostam. Exatamente. Uma milha vale 1.609 metros aproximadamente. 1,6 quilômetros aproximadamente. Então você tem lá a velocidade do carro. 80 milhas por hora. 80 milhas por hora, bem mais do que 80 quilômetros por hora. Você tem a polegada, que você já falou, que é 0,0254 metros. Aproximadamente 2,5 centímetros. Isso. Aproximadamente. 2,5 centímetros. Isso. É o que a É, o gente que a gente usa pra pode- medir TV, por exemplo. Quantas Isso polegadas? Sei lá, 40 polegadas, 60 polegadas. Aí você multiplica por 2,5 centímetros, pra você saber o tamanho da tela. Né? Você pode medir com o dedão. Se o seu né? dedo Com- tiver exatamente 2,5 centímetros de... O polegar. É uma média isso aí, né? Esse valor vem de uma média. Você tem a jarda, que é 0,9144 metros. É quase 1 metro, né? Futebol Quase 1 metro. americano usa jarda. Usa jarda. Aí você vê, né, que os americanos têm uma coerência muito grande, né? Eles usam o pé, usam a milha, usam a jarda. É diferentão, Vamos ver o que é diferente, o que é difícil aí. Vamos usar esses aí. É aquilo, né? Você aceitar a medida dos outros, Aceitar a medida dos outros foi ótimo. né? Deu certo. Que eles falam assim, vamos usar o sistema internacional. Bom, tem uma coisa boa, os físicos americanos usam um sistema métrico, então a gente se entende muito bem. Não, mas eu acho que pra física não tem escolha, né? Tem que ser assim. Tem que ser. Então. É bom que, assim, na maior parte do tempo nós somos inteligentes. Nós, pessoas ou nós físicos? Nós, seres humanos, né? Nós, Os físicos seres humanos. inclusos. Então, Obviamente. se você faz parte de um grupo que trabalha o mesmo conhecimento, você vai procurar unidades, você vai procurar definir os conceitos de maneira parecida, Essa é a ideia, né? né? Ou de maneira igual, né? Então, o pessoal usa sistema internacional, porque os físicos costumam usar o padrão métrico. E aí a gente vai falar do tempo. Mole falar do tempo, facílimo. Só que Mas eu né? não vou perder tempo falando do tempo, não. Porque o tempo talvez seja uma das coisas mais difíceis de falar, De definir, certeza. de dizer o que é o tempo. Tá? A gente pode até definir, mas essas definições não, são sempre muito soltas. Não tem muito o que falar sobre tempo, não. Tá, vamos lá. Define aí, então o tempo. Ou melhor, a gente pode até ter muita coisa para falar no tempo, mas é mais interessante a gente se preocupar em como a gente mede o tempo. Perfeito, concordo. Tá? A gente pode medir o tempo em anos, dias, meses, horas, minutos, segundos e as subunidades do segundo. Certo. Décimo, centésimo, milésimo, milionésimo e por aí vai. Aí a gente vai lá, milissegundos,
Por causa de relatos históricos, a gente tem uma noção do que significa séculos, milênios. Aham. Né? Mas quando a gente fala de uma ordem de tempo de milhões de anos, bilhões de anos, a gente já não tem noção do que significa isso. Não. Aí não tem como, né, cara? A gente nem vive isso tudo. Como é que a gente vai ter uma ideia do que é? Nem o ser humano tem isso tudo de vida. A espécie humana. A gente já quando fala milênios, né? O que aconteceu há 1000 anos atrás? A gente só tem a noção de que esse tempo passou por causa da história. Exatamente. Se você for para milhões de anos, aí se perde completamente a noção. Você abstrai. Abstrai Eu acho- completamente. Eu acho que é por isso que até tem gente que tem problema em acreditar que o mundo tem milhões de anos, bilhões de anos, enfim. Não, mas assim, conceitos muito vastos, muito amplos e conceitos muito pequenos, muito micro, o ser humano tem dificuldade de compreender. Se você fala, por exemplo, um nanômetro é uma coisa Sim. muito difícil de entender, porque a pessoa não sabe o que é um nanômetro. E se você fala também, sei lá, 100 mil quilômetros, a pessoa também não sabe como identificar isso. Se você fala um ano-luz, então Aí perdeu completamente a noção de distância, né? aí já não sabe nem mais o que é. Não tem como calcular isso, não tem como conceber isso. Não tem. Bom, mas quando a gente mede a distância, a gente mede de maneira direta. A gente coloca uma régua ali e mede. Certo. Agora, quando a gente mede o tempo, não. Porque a gente, na verdade, não mede o tempo, né? Se a gente medisse o tempo, talvez fosse mais fácil defini-lo. O que a gente faz é comparar, né, o que a gente chama de tempo, com a nossa escala de medida aí que a gente vai usar, com algum movimento periódico. Aham. Tá? Então, se você pensar, Exemplifica. né, pensando, talvez a primeira unidade de tempo que a gente tenha pensado, que é difícil dizer qual foi, mas eu imagino que seja o dia. Né? Porque é Sim. É bem é possível que tenha sido. o tempo que leva pro Sol voltar à sua posição no céu. E é cíclico, né? Então é um fácil dia. de você medir. Então é cíclico. É. Então essa posição a gente pode determinar por sombras, né? Se você quiser uma precisão, você bota lá uma estaca na vertical no chão, marca uma sombra em determinado horário no dia, no segundo dia, quando a sombra chegar naquela posição, se passou um dia. Isso. Existem relógios solares, inclusive, que funcionam assim. Isso, existem relógios solares. E aí se dividiu a duração do dia em 24 horas. Exatamente, perfeito. E aí se dividiu cada hora em 60 minutos. Padrões E médios. cada 60 minutos foram divididos em 60 segundos. E aí a gente parou de fazer essa divisão por 60 e passou a dividir por 10, né? Que é a subunidade que a gente está acostumado no sistema internacional. 60, se eu não me engano, é padrão sumérios, né? Eles tinham padrão de 60. Que aí... O padrão de 20 dividir por 24, depois o padrão de dividir por 60 e por aí vai. De 24 eu não sei não, mas agora de 60 eu tenho quase certeza que sim. Mas essa história sobre como é que foram feitas essas divisões daria tranquilamente aqui um cast inteiro. De algumas horas. Tá? Então a gente ficaria falando aí por que era dividido por 60, por que foi dividido por 24, enfim. A história é bem rica aí. Certo. Os instrumentos e as técnicas para medir tempo, voltando 200 anos atrás, eram muito pouco precisas, eram muito precárias. Tá? O Galileu Galilei foi um cara que topou com muitos desses problemas, porque ele estudou o movimento dos corpos, né? O movimento de um corpo em queda, por exemplo, o movimento num plano inclinado, e ele teve que medir o tempo do movimento desses corpos. Certo. Não existia relógio. Século Galileu 16 e século- 17. Ele nasceu 564, morreu. Caraca, viveu pra caramba, hein? Em 642. Isso, mas aí a gente já fala século 17, né? Já pega a maior parte. 16, 17. Tá, século 17. Século 17, isso. Não existia relógio no século 17. É só relógio de sol. Ah, tá. Não tinha relógio, tá? Pra você ter uma ideia, ele chegou a medir o tempo, tentar medir o tempo em pulsos. Como assim? Pulsações, você tá falando? Isso, com pulso, medindo pulso. Cara, não, sério, assim, tipo, pegar a pessoa e vou ver aqui quantas pulsações eu tô tendo e aí ele mediu o tempo. Quantas pulsações Arterial que tá falando? É isso que eu tô querendo entender, assim. Pulsações arteriais, é isso? Cara, mas isso é... Não, sério, isso é muito impreciso, muito, porque se você tiver qualquer pico de adrenalina, tua pulsação aumenta, o tempo passa mais rápido. Isso aí. Caraca, cara. Não é problema. Excelente método, excelente método. Ele chegou a usar relógio de água. Como é que funcionaria um relógio de água? A clepsidra. O relógio d'água, você pega um recipiente com água. Vou te falar o relógio de água mais idiota que existe, tá? O relógio de água, ele começou assim. Você pega lá um cilindro de água, faz um furinho, ok? Certo. Aí tem um recipiente, a água vai vazar, vai levar um certo tempo para ela vazar e você usa isso como um comparativo de tempo.
Ai, como as pessoas eram criativas, cara. Né? É parecido com a ampulheta, né? Parecido, Só que, bem parecido. ao invés de areia, você usa água. É, Tá? que é mais homogêneo até do que a areia. O problema é que essa clepsidra inicial, ela era muito pouco precisa, porque a água, conforme ela vai baixando, a pressão dela diminui e a velocidade, o fluxo de água vai diminuindo. Ah, não, dependendo de onde for, o fluxo diminui, sim, com certeza. Né? Você vai medir o tempo diferente do que você estava medindo no começo, quando o fluxo de água estava maior. Mas você mede pelo fluxo ou você mede pelo quanto tempo demora pra toda a água passar de um recipiente pro outro? Não, você vai medindo conforme a água vai entrando no recipiente de baixo, para onde a água tá indo. Ah, saquei, tipo linhazinhas no recipiente, né? Entendeu? Pelo menos a que eu vi era assim. Quer dizer, na verdade eu vi várias clepsidras, tá? Vários relógios de água. Tinham uns sofisticados que eles mudaram. Os egípcios, se eu não me engano, já fizeram um melhoramento disso colocando uma superfície que não é cilíndrica. Colocaram ali um recipiente que não é cilíndrico, que amenizava a questão da diferença da pressão. Demorava mais pro líquido baixar. E aí a pressão se mantinha constante por mais tempo. Mas ainda assim tinha um problema. Aí isso foi sendo melhorado. Galileu chegou a usar essa clepsidra para medir o tempo. Ele chegou a usar o som. O som como assim? Por exemplo, plano inclinado. Uma das formas que ele teve para medir o tempo, ele colocou sininhos para a esfera que está descendo bater nos sinos. E aí, como é que ele tinha a ideia de quanto tempo tava passando? E ele marcava o tempo pelo ouvido. Cara. Então o que acontece? Se ele colocasse os sininhos em distâncias iguais, o som ia vir mais rápido, uma frequência maior. E aí ele ia aumentando a distância dos sininhos até ele perceber que o som tá ficando igual, na mesma frequência sempre. Tá batendo com o mesmo tempo, entendeu? Entendi. Aí ele marcava qual era a distância que o corpo percorria para o mesmo tempo. Ele via que a distância ia aumentando. E aí ele chegou à relação matemática que mostra que o objeto ele cai aumentando a sua velocidade de queda. Entendi. Né? Que eu não vou me aprofundar aqui em relação a essa, porque quando eu falar em queda livre eu vou voltar no experimento de Galileu. Você vai voltar a falar sobre essa questão do relógio sonoro e tudo mais ou não? Vou voltar a contar essa historinha. Né? Então eu tô sendo breve aqui só para você ter uma ideia da dificuldade que ele teve para medir o tempo. Criatividade também, né? Porque, pensar em medir o tempo, questão de som também. Aí com a invenção do relógio mecânico, o relógio de pêndulo, isso aí ficou muito mais fácil. O relógio de pêndulo é aquele relógio que a gente encontra em filmes antigos, essas coisas assim, né? Que tem aquele pêndulo que fica indo para um lado, indo para o outro, e o tempo é marcado a partir desse movimento pendular. Aí a pessoa de tempos em tempos tem que ir lá mover o pêndulo, porque ele vai parando, né? Eu achei que ele ficasse direto. Você tem que ir lá e mover, aí você já perdeu o controle do tempo. Você vai perdendo um pouquinho. Aí por isso, já viu em filme quando o cara pega e ajusta o relógio do pêndulo? Não lembro de ter visto isso, não. Pelo menos nunca prestei atenção. Assim, tem lá o mordomo da casa. Não, isso sim. Aí o cara tem vários relógios na casa. Aí o cara vem com um relógio de bolso, aí ele vai lá e ajeita todos os relógios de pêndulo da casa. Verdade. Pra ficar todos iguais. Porque justamente vai perdendo, né, a precisão, ele vai ficando atrasado com o tempo. Aí o cara vai lá e ajeita o tempo. É uma chatice. Então, melhora, mas ainda não é perfeito. Então, as primeiras unidades de tempo eram baseadas no movimento da Terra. Certo, como você falou aí, dia e noite e tudo mais, né? Isso. Como eu disse, né, você tem uma longa história aí de melhoramento disso. E a gente chegou ao padrão da unidade de tempo do Sistema Internacional, que é o segundo, que ele é baseado no período de oscilação de um átomo, no caso o átomo de Césio. Nós medimos esse período de oscilação através de um relógio atômico. Seria muito complicado aqui explicar exatamente como funciona um relógio atômico, mas basicamente você emite uma radiação uma frequência próxima à frequência de oscilação desse átomo. E aí o átomo entra em ressonância, tá? Por isso esses relógios também são chamados de relógios de ressonância atômica. Só para dar assim uma ideia de como funciona isso. Realmente foi uma solução incrível, né, cara? De onde é que surgiu a ligação entre radiação e a medida de tempo segundo? Porque ele emite essa radiação, que é uma onda, numa precisão muito grande. Então tudo bem. O período de emissão dele é muito regular. Então tá aí, né? Porque o tempo, qualquer instrumento de medição, ele precisa ser regular e preciso, né? Sim.
E todos os instrumentos de precisão, eles têm um nível de atraso. Certo. Eles têm um nível de inexatidão, inclusive esse. Só que ele leva muito tempo para ficar atrasado, Aham. para fazer uma diferença. Então ele hoje é usado como padrão até para acertar aí os relógios mundiais. Os nossos celulares hoje são corrigidos, né, de uma mesma fonte, Aham. né, o mesmo relógio atômico. Quando o pessoal fala esse relógio atômico é porque o relógio é baseado na radiação de um elemento radioativo. Perfeito. Altamente preciso pela natureza dele, da própria natureza dele. Bom, então a gente já falou das unidades de posição e tempo, deu uma ideia de como é que as unidades do sistema internacional foram estabelecidas. E agora... Até aí a gente só tá falando de um pouco dos conceitos, de história, de curiosidades, de pontos que talvez sejam necessários pra gente começar a entender o porquê de algumas coisas, ou como a gente usa determinadas unidades de medida para fazer aferição de certas grandezas, né? É que eu acho interessante falar um pouquinho, mesmo que de maneira breve, para não parecer que isso é algo que alguém definiu do nada. Dogmático, né? Ó, é assim, acabou e eu que mando. E que o metro é o mesmo padrão desde sempre, não é? É um padrão que foi sendo melhorado, aperfeiçoado com o tempo, tá? E em função da sua utilidade, a gente vai usando esse padrão. Se a gente conseguir algo melhor, a gente muda o padrão. Bom, mas então acho que a gente pode ficar por aqui, né? A gente pode ficar, deve ficar e vamos ficar. E vamos para o sei de cabeça, né? Sei de cabeça. E Vamos lá. você vai fazer perguntas fáceis, porque... Agora é minha vez. Vamos lá. Perguntar pra você assim, o que é a grandeza física? Grandeza física. Então, grandeza física são aquelas que permitem medir propriedades físicas e relacioná-las. São aquelas coisas que eu consigo medir. Exemplo, tempo, massa de um corpo, comprimento, velocidade, enfim. Coisas que eu consigo medir. Isso aí, tá bom demais. Bom, outra pergunta. Diga aí. Do que precisamos para medir uma grandeza física? De um instrumento que seja capaz de medir uma grandeza física. Instrumento de unidade... Não, instrumento de medida e unidade. Isso aí. Nova pergunta. O que é movimento? Movimento, de acordo com uma definição física aqui, é você mudar a sua posição no espaço. Sempre em relação a um referencial. Ok. Certo? Então, por exemplo, o que você falou lá do ônibus, o ônibus está em movimento se o referencial for um ponto fixo fora do ônibus, por exemplo. Correto. Sempre tem que ter um referencial. Ok, vamos lá. Por hoje é só, pessoal. Por enquanto, só isso? De pergunta tá bom. Tá bom, né? É bom que o próximo eu vou pensar nessa pergunta quantos tipos de movimento existem? Não. Vamos ficar por aqui então e aí a gente vai pros comentários finais? Vamos terminar? Vamos para os comentários finais. Vamos lá então. Vamos entrar então. Eu falei muito, falei. Bom, gente, esse daí foi o nosso primeiro podcast de física. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa, espero que tenha sido útil. A gente vai continuar com os casts escolares naquele mesmo esquema de 2 vezes no mês. Talvez os de física sejam um pouco difíceis de entender só com estímulo auditivo, só com a parte de escuta. Então a gente vai disponibilizar sempre, como a gente já tem feito, as imagens no site. Você pode ir lá olhar as imagens, ou você pode ver o vídeo que a gente recomenda que você vá lá no nosso canal no YouTube, acesse lá Cabeça Cast, joga lá Cabeça Cast no YouTube, você vai encontrar o nosso canal, ou visite o nosso site, tá lá também o link do vídeo. Veja o vídeo, o que tiver ficado de dúvida vai ser esclarecido lá no vídeo. E Bom, a gente vai seguir com essa parte de fórmulas físicas, de funções físicas, o quanto der, aqui no podcast. A partir do momento que a gente vê que não vai ficar mais compreensível, a gente só fica na parte conceitual e a parte matemática mesmo a gente vai deixar só pros vídeos mesmo. Por isso é importante que você comente aí pra gente ter esse retorno, né? O que tá ficando complicado de entender só com áudio, né? O que tá sendo entendido numa boa. Então você compartilha as suas impressões de como é que tá o andamento aí do podcast. Isso. E se você tiver críticas, sugestões,
dúvidas, dicas, qualquer coisa, a gente está disponível lá no e-mail cabeçacast, com K e sem cedilha, .contato@gmail.com. Mais alguma coisa? Não, né? Você já falou tudo. É isso. Falei de material de referência? Não, vai ter. Ó, a gente vai deixar lá links, se você quiser conferir referências, textos, imagens, qualquer coisa. Tá lá no post do podcast. Dá uma passada lá no nosso canal no YouTube para você ver o vídeo. Vão sempre se acostumando que vai ter ali a bibliografia, o material que a gente tirou aqui, alguns conceitos, tá? Algumas frases, alguns exemplos. É isso aí, gente. Valeu, falou. Não sei, a gente fica por aqui e até a próxima. Até a próxima.